Olá, eu sou o pastor Isaías Fernandes e nós estamos começando agora mais um programa, O que a Bíblia Diz. E começamos com uma nova temporada. Nessa nova temporada, o nosso tema é fé. Hoje, especificamente, o que eu quero tratar com você, tratar o seu coração, trazer da parte de Deus ao seu coração, é porque, às vezes, dúvidas nos assolam. Eu quero te desafiar a duvidar das suas dúvidas. E não há um texto que eu possa utilizar ou seja mais esclarecedor do que a passagem de Jesus falando com Tomé. Talvez o maior exemplo que nós temos em todas as Sagradas Escrituras sobre dúvida. Vamos ao texto? Lá em João, no capítulo 20, o Evangelho de João, no capítulo 20, eu quero ler com você o texto 26 e 27, que diz assim: Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam ali outra vez, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão, coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Irmãos, esse texto de Tomé é tão lindo porque fala de algo sobrenatural, do cuidado de Deus em nos ajudar em nossas caminhadas de fé. A fé é um dom de Deus, é o que a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 2. É um dom de Deus. É Deus quem nos dá. Mas Deus não somente nos dá a fé, como também Ele está imbuído em nos auxiliar no amadurecimento da nossa fé. Preste atenção em Timóteo. Timóteo foi um discípulo de Cristo, chamado por Jesus, um apóstolo, aquele que lançou fundamentos na doutrina dos apóstolos. Foi chamado para um tempo, foi chamado pelo próprio Cristo. Ele teve o melhor professor, ele participou da melhor escola, ele foi testemunha da ressurreição de Cristo. Mas isso não o impediu de ter as suas questões, de ter as suas dúvidas. Nesse texto, quando Jesus fala aos discípulos no primeiro encontro que ressuscitou, Timóteo não estava. Timóteo, por algum motivo, não apareceu ali junto naquela reunião. E Jesus se apresenta, as portas trancadas, ele passa pela porta, passa pela parede e se apresenta para os discípulos. Quando os discípulos vão contar a Tomé, Tomé faz o que eu, faz o que você, faz o que nós fazemos. Tomé duvida, porque, irmãos, é difícil crer. Nós não encontramos pessoas que ressuscitaram assim com tanta frequência. E Tomé, ele viu Jesus crucificado. Tomé viu o estado do corpo de Jesus. Tomé viu as mãos de Jesus perfuradas. Tomé viu o corpo de Jesus dilacerado. Como conciliar essas duas informações? Em um dia alguém está com o corpo completamente destruído e sem vida, no outro essa pessoa ressuscitou. Irmãos, até o mais crédulo duvidaria. E Tomé não tinha uma dúvida de incredulidade, Tomé tinha uma dúvida sincera. Ora, como Jesus ressuscitou se eu não posso vê-lo? Como Jesus ressuscitou se eu não tenho uma experiência pessoal com ele? É nesse sentido que, quando Jesus aparece aos discípulos novamente, Jesus ele não censura Tomé. E aí nós temos algumas lições que precisamos aprender. A primeira é que Jesus ele destaca Tomé no meio dos discípulos. Isso significa dizer, irmãos, que Jesus se importa com Tomé. Irmãos, se Jesus se importou com Tomé e destacou ele da multidão, dos outros 11 apóstolos, ele também se importa com você. E ele não fará menos do que isso por mim e por você. Nós servimos a um Deus que não é um Deus indiferente, que não é um Deus distante, que não é um Deus que vive suas responsabilidades nos abandonando e nos deixando de lado, não. Deus se importa conosco. E, na verdade, esse fato de Deus se importar é o que nos garante que nos nossos processos de dúvidas sinceras,
não na nossa incredulidade, mas nas dúvidas sinceras. Deus está amadurecendo. Eu ouso dizer para você que nos acompanha hoje nesse programa, que talvez os momentos onde você se sentiu mais sozinho, é onde Deus trabalhou de forma sobrenatural para fortalecer a sua fé. O que seria de nós sem os momentos de dúvida? O que seria de nós sem os momentos de dificuldade? Mas foi justamente nesses momentos que Deus trabalhou e amadureceu a nossa fé. A segunda lição é que Deus, Ele não censura Tomé. Ele não virou e disse como um pastor bruto. Ele não falou como um líder abusivo. Tomé, para de duvidar, cala sua boca. Ele não disse isso. Ele ofereceu razões para Tomé crer. Ele disse, Tomé, veja as minhas mãos. Tomé, veja o meu lado. Irmãos, que privilégio. Dentre todos os discípulos, aquele que recebeu o convite para contemplar as feridas do Cristo ressuscitado foi justamente o que tinha dúvidas a respeito da ressurreição. Aquele que recebeu o convite para tocar, fato que não foi permitido às mulheres. Jesus não deixou que as mulheres tocassem nele, mas Jesus faz o convite para Tomé tocá-lo. E por que Jesus faz esse convite? Porque Jesus está comprometido em trazer respostas para as nossas dúvidas. A fé, ela não é oposta da razão. A fé, ela caminha lado a lado com a nossa razão. Deus tem compromisso em dar razões factíveis para você crer. Isso implica dizer que todos nós teremos uma caminhada singular de fé. Irmãos, o testemunho do fulano, o testemunho de ciclano, serve em algum ponto para te inspirar. Mas, para você crer, você precisa da sua experiência de fé. E as suas questões, elas serão respondidas. E Deus te dará razoabilidade para que você creia. Isso é maravilhoso. Isso é assustador. Porque um Deus tão grande se importa com seres tão pequenos como eu e como você. Deus está respondendo às suas questões de fé, uma por uma. Deus está trazendo elucidação para a sua questão de fé, uma por uma. Deus está colocando você em um lugar de ter uma fé madura. E o que é uma fé madura? Uma fé madura que participou e foi aprovado nos momentos de dúvida. Irmão, quem nunca duvidou e nunca passou pelo processo da dúvida é porque nunca creu de verdade. Mas à medida que nós caminhamos, à medida que nós vamos ganhando uma fé robusta é uma fé provada e aprovada. É uma fé que passa pelas circunstâncias da vida. À medida que nós passamos por isso, à medida que nós somos injetados, enxertados nas provações e a nossa fé ela vai ganhando força e ela vai ganhando essa robustez, é que nós vamos ter as nossas questões respondidas. E por fim, a última lição que nós aprendemos nesse texto é que Deus ouve e Deus vê. Irmãos, em uma reunião onde Cristo não estava presente fisicamente, Tomé, ele fala, se eu não ver e se eu não tocar, eu não creio. Quando Jesus aparece, Jesus olha para Tomé e diz, Tomé, eu estou aqui, você não queria ver? Eu estou te vendo. Você não queria me ouvir? Eu estou falando. Você não queria tocar? Coloca a mão aqui. Irmãos, Tomé recebeu o convite para ver Jesus. Mas melhor do que ver Jesus é saber que ele era visto, notado por Jesus. Tomé recebeu o convite para tocar em Jesus. Mas melhor do que tocar em Jesus é saber que Tomé foi tocado por ele. Eu quero que você entenda que Jesus também, como ouviu Tomé, ele te ouve. Eu quero que você entenda que assim como Jesus viu Tomé, Jesus também te vê. Você não é um erro, você não é alguém que é obra do acaso, não. Jesus te ama e ele tem um plano para a sua vida. Jesus tem compromisso com você e ele está empenhado. Ele está colocando força para cuidar de você todos os dias. Ele está respondendo os seus questionamentos. O
que compete a nós, que compete a você, como Tomé, é crer. Tomé, ele faz a maior declaração que nós temos a respeito de Cristo no Novo Testamento. Ele diz, Senhor meu e Deus meu. Essa declaração é maravilhosa, porque é de alguém que mesmo em meio às crises de fé, continuou crendo, continuou acreditando. Que essa seja a sua realidade também. Mesmo nas suas crises, mesmo nas suas dores, continue crendo. Seja como Tomé. Veja, sinta, perceba Jesus respondendo e creia. E declare que Jesus é o seu Senhor. Declare que Jesus é o seu Salvador. Deus te abençoe. Nós ficamos por aqui com mais esse programa, O que a Bíblia diz. Eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração, porque a Bíblia sempre fala ao nosso coração. Deus abençoe e até a próxima. Um ósculo santo no seu coração e fique com Deus.